Bom dia, senhores. Tudo bem? Mais uma vez eu estou fazendo um vídeo tendo em vista as dúvidas que o pessoal encaminha para a gente. E quando as dúvidas são muitas, a gente prefere fazer um vídeo aqui para ficar mais fácil, né? De as pessoas assistem, se restarem ainda algumas dúvidas, a gente aí pega caso a caso, fica mais fácil, né? Então, qual é a dúvida do momento? Eu até esperei um pouquinho aí para fazer esse vídeo, porque eu queria entender os argumentos de quem fez isso, mas nós estamos vendo uma movimentação do pessoal dos desarmamentistas aí, querendo de alguma maneira destruir o decreto 9785 de 7 de maio de 2019. E o pessoal perguntou: e aí, Enio, tem chance? Vai mesmo revogar? Vão sustar? O que vai acontecer com o nosso decreto aqui? Bom, gente, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês sobre o aspecto, quais são os riscos que, na minha opinião, o decreto corre. E é só a minha opinião. Se alguém divergir aí, por favor, entre em contato aí pelos comentários, Facebook, WhatsApp, o que vocês quiserem, a gente vai respondendo. E se alguém tiver um melhor juízo, a gente muda a opinião aí também, fazer uma errata aí, sei lá. Essa é só a minha opinião, tá? Pode ter gente que pense diferente. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, para quem não sabe, bem simplificadamente, a hierarquia das leis põe a Constituição Federal lá no seu topo. Então nada pode ser, nenhuma norma no país, nenhuma norma no Brasil pode contrariar a nossa Constituição Federal. Abaixo da nossa Constituição Federal, nessa hierarquia, vem as leis em sentido estrito, que são aquelas que são emanadas pelo Legislativo, né? Vem lá do nosso Congresso, no caso, federal. Então, quando a gente tem um decreto que não é um ato emanado do Legislativo, é um ato emanado do Poder Executivo, esse decreto deve obediência à lei e à Constituição. Então, a gente vai analisar o decreto sob esse prisma, o prisma da obediência à Constituição e à lei, que é, no caso, o Estatuto do Desarmamento. O decreto ele é regulamentador, ele regulamenta uma lei. Então, nós temos a lei e temos o decreto. O decreto tem que estar completando a lei. Ele não pode estar inovando nem criando nada. Nada que seja de matéria afeta a lei, ou seja, que tem que ser obrigatoriamente tratada por lei, ou contrariar o que a lei já disse. Então, nesse ponto, começando pela Constituição, nós temos sim uma inconstitucionalidade no decreto. Qual é a inconstitucionalidade do decreto? A inconstitucionalidade do decreto, vocês podem ficar tranquilos que ninguém, em nenhuma das que até agora eu vi, nenhuma das contestações ao decreto, ninguém falou dela. Sabe por que ninguém falou dela? Porque ela não interessa ao discurso desse pessoal. Essa inconstitucionalidade, ela interessa a nós, atiradores, caçadores, colecionadores, a quem quer ter uma arma em casa para a defesa, aquele que precisa e quer o porte de arma. Por quê? Porque diz aqui, serão cassadas as autorizações de posse e de porte, ou seja, você já vai perder a sua autorização e, em consequência disso, você vai ter que entregar todo o seu acervo. Todo. Você pode pensar assim, mas eu só tenho uma arminha lá. Tá, pode ser uma. Pode ser a munição. Mas tem colecionador que tem bastante coisa. Todo o acervo inteiro vai ter que ser destruído ou transferido a terceiro que possa recebê-lo, ou seja, que preencha todos os requisitos, em até 60 dias. Tá, mas por que é cassado? Mero fato de você estar respondendo a inquérito, ou seja,
basta a instauração do inquérito contra você para você perder o seu acervo em 60 dias. Sabe o que isso quer dizer, gente? Ó, veja bem, existe uma discussão que não é uma discussão sem importância, ela é importante, com gente boa dos dois lados conversando sobre isso, sobre o princípio constitucional da presunção da inocência. Ou seja, até quando vai a presunção de que você é inocente? Essa é a discussão. Nós estamos vendo, num caso famoso aí, o mesmo pessoal do contra, o pessoal que quer ver o estatuto, o decreto destruído, dizendo o seguinte: mesmo uma pessoa tendo a ampla... você teve um inquérito, acabou o inquérito, teve uma denúncia, o delegado mandou o inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público avalia, vê que há indícios de autoria e de materialidade do crime, denuncia, é dado à parte, né, ao acusado, a ampla defesa. Presta atenção, ampla defesa que está na Constituição, ampla, e decorre todo um processo onde é feita essa defesa de maneira mais ampla possível. Um juiz julga com base nessa ampla defesa e numa cognição plena de todas as provas apresentadas pela acusação e pela defesa, e o juiz julga. Cognição plena. Ele tem análise total. Ele é obrigado a fundamentar por escrito essa decisão, mostrando que ele analisou essas provas. Depois se recorre para a segunda instância. Lá, ao contrário da primeira, onde tem um juiz, nós temos um colegiado, ou seja, uma pluralidade de juízes. Esses juízes novamente avaliam toda a prova. De maneira ampla é dada a defesa e a análise dessa prova. Lá, na segunda instância, novamente se fundamenta e se reanalisa essa prova. Só aí, hoje, se entende que pode ser aplicada o início da execução da pena. Algumas pessoas acham que é mais para frente ainda, que ainda se deve, desculpa aí que tem um mosquitinho aqui me atrapalhando, que se deve analisar sobre os aspectos aspectos legais ou de uniformização, analisar a lei, só a lei, não prova, analisar aplicabilidade de lei, legalidade, etc. Você analisar a lei em sentido apenas teórico e uniformização da jurisprudência no STJ, ou só depois que analisar a constitucionalidade das leis ou dos atos praticados nesse processo, no STF é que se poderia iniciar a execução da pena. Bom, independente de qual é a opinião, se é só depois do recurso especial extraordinário para o STJ e STF, ou se já poderia aplicar em segunda instância, ninguém diz que pode aplicar pena desde a instauração de inquérito policial. Ninguém diz isso. Isso é muito inconstitucional. Sobre qualquer prisma, a opinião de qualquer pessoa no mundo jurídico. Então, isso é inconstitucional. Mas na minha opinião, a única parte inconstitucional. Então, se alguém quer entrar com ação de inconstitucionalidade contra o decreto, que seja aquele que tem posse e porte de arma de fogo. Ok? Analisado sobre o aspecto constitucional, eu vou falar sobre o aspecto legal. O aspecto legal, na minha opinião, a grande contestação desse pessoal nas suas iniciativas é dizer que o Estatuto de Desarmamento, que é uma lei, disse no seu artigo 6º quem pode ter porte de arma de fogo.
Está aqui no artigo 6º da lei. E que o rol que está aqui é um rol taxativo. Que somente lei poderia aumentar esse rol dessas pessoas. Que o decreto, no seu artigo 20, fez foi aumentar esse rol. E aí estaria a ilegalidade. E a inconstitucionalidade estaria no fato da lei, do decreto ter usurpado matéria legal. Certo? Na minha opinião, é errado. E eu vou te explicar por quê. O rol do artigo 20 amplia. Sim, amplia. Mas amplia com base no artigo 6º? Não. Ele amplia com base numa brechinha que o pessoal, aquele pessoal que fez isso aqui, que fez o Estatuto do Desarmamento, a gente sabe, né? Lula, PT, o pessoal que está ali junto com eles, né? Eles fizeram o Estatuto do Desarmamento, mas obviamente eles deixaram uma brecha para os amigos. E a brecha está no artigo 10. No artigo 10, diz que o delegado pode autorizar o porte de outras pessoas, que não aquelas do artigo 6º. Então o delegado pode. Para quem? Para quem demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de uma atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. Depois tem outras exigências aqui que eu não vou entrar no caso. Então, de acordo com o artigo 10, quem demonstrar essa efetiva necessidade ao delegado, o delegado pode dar o porte. Ah, é? Então vamos lá. O que o Bolsonaro disse? O que o decreto do Bolsonaro, na verdade, disse? Diz que considera-se cumprido o requisito previsto no parágrafo 1º, no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 10, tá vendo? Do artigo 10, gente. É aquele porte que o delegado pode dar ou não, tá? Esse porte do artigo 10, que fala assim, considera-se cumprida a efetiva necessidade, ou seja, demonstrada a efetiva necessidade, porque pressupõe essa efetiva necessidade, aquele rol do Bolsonaro, o rol do decreto do Bolsonaro, ou seja, agente público, inclusive nativo da área de segurança pública, da ABIN, da administração penitenciária, etc. Tá? Então, tem base legal? Lógico que tem base legal. Se o delegado pode dizer não, ele pode dizer sim. O decreto só diz, diga sim para esses casos, meu subalterno delegado. Porque o delegado é subalterno da presidência da República. O presidente da República é o chefe máximo da Polícia Federal. Porque ele é o chefe, ele que nomeia o ministro da Justiça, que nomeia o delegado geral da Polícia Federal, que nomeia o superintendente, que nomeia o delegado. Então, o poder de quem pode mais, pode menos. Ok? Isso é a regra básica. Então ele pode dizer para o delegado, considere demonstrada a efetiva necessidade para esses casos? Pode, ele pode sim. E o delegado pode dizer não? Pode sim também, pode dizer não. Mas, antigamente ele dizia não com um poder absoluto que eu entendo ilegal, e isso sim era ilegal. O delegado arbitrariamente, sem dizer porquê, sem fundamentar, nada, era simplesmente a opinião dele, ou de quem acima dele dissesse para ele ter aquela opinião, era a opinião dele e falava não para todo mundo, e era isso que acontecia. Era não para todo mundo, exceto para os amigos do rei. Exceto para quem, por uma influência política, pudesse, ou de alguma maneira, fazer pressão nele para que ele dissesse sim. Para isso que esse artigo estava lá, dos amigos. Agora, aquele artigo dos amigos, a brecha, vai entrar aqui no rol do 20 do decreto. E o delegado pode negar? Pode. Só que agora, para o delegado negar, ele tem que, ele vai ter que, de alguma maneira, demonstrar que não há efetiva necessidade. Então, o ônus da prova, de provar que nesse caso o cara não tem necessidade,
é da administração pública. A administração pública tem que dizer, não, essa pessoa não tem efetiva necessidade, mesmo sendo do rol. Ok? É isso. Então há ilegalidade? Não há ilegalidade, na minha opinião. Ok? Dito isso, encerramos aqui a análise técnica. Agora vamos falar sobre o risco político. Aí, gente, aí é opinativo. Muito mais opinativo. O que acontece? Vamos jogar a lei fora. Agora é opinião. Na minha opinião, o STF é um tribunal político. Ele não analisa tecnicamente as coisas. Algumas fundamenta-se tecnicamente, mas a gente percebe ao longo da história que o STF é um tribunal que é político. Ele já declarou coisas inconstitucionais, constitucionais, já mudou de opinião, está querendo agora, sobre a prisão em segunda instância, mudar de opinião com a mesma composição que tinha antes, porque mudou as circunstâncias de quando eles deram a primeira para quando vão dar para a situação atual, né? Então eles querem de alguma maneira criar alguma coisa para mudar a opinião, porque a gente pode ter sim surpresa no STF. Mesmo eu tendo explicado para vocês que tecnicamente ela não é ilegal nem inconstitucional, o STF pode declarar inconstitucional? Pode. Você acha que tem risco? A Rosa Weber, na minha opinião, é a melhor tecnicamente, a que mais se atém à técnica. Tem outros ali também que se atém à técnica. Eu não vou falar de um por um, porque a gente corre o risco de depois falar e se decepcionar. Mas assim, tendo em vista a técnica, eu confio na Rosa Weber hoje. Mas se for para o pleno, nossa, a gente já viu cada uma ali que é de chorar. Cada coisa que sai ali que é de chorar. E a gente sabe qual é o viés da grande maioria ali, que é desarmamentista, então corre o risco? Corre o risco. Só que algo que é político também pode estar, né? E há alguma influência da opinião pública, da nossa opinião, do nosso... Então, gente, a gente precisa também fazer pressão. Esse é o mesmo risco que a gente corre na Câmara, né? O risco lá é político, de sustarem. Dá para sustar o decreto? Dá sim. Como é que isso está lá? Bom, de bancada, quem ali é armamentista, eu infelizmente não tenho conhecimento disso. Então não sei dizer para vocês qual é o risco em votação. O risco de lá ter, juridicamente falando, o risco de lá conseguirem sustar o decreto é possível. E de você ter uma outra lei lá, uma lei que vá contra o decreto e o decreto se torne ilegal. É possível acontecer isso? Sim, também é possível. Existem já algumas iniciativas nesse sentido, isso pode acontecer. Então, como eu disse para vocês, politicamente pode sim ser que o decreto esteja com seus dias contados. Mensurar qual é o risco político disso eu não consigo, porque eu não realmente desconheço como é que funciona a cabeça desse pessoal lá. Mas se há algum risco, o risco é sempre, no caso, político, não técnico-jurídico. Então, tudo que é político também pode sofrer influência nossa, né, da sociedade. E se a sociedade aí se manifestar, pode ser que a gente consiga de alguma maneira intervir nisso, mas é isso aí, é dessa maneira que eu penso e dessa maneira que é a minha opinião sobre todo esse imbróglio aí, tendo em vista o decreto. Então, gente, eu vou fazendo outros vídeos aí, tem outras dúvidas, o pessoal agora está perguntando se acabou o nível, né? O nível do atirador esportivo acabou, não acabou? Quais os limites de munição, de arma? Existe limite? Não existe? O decreto diz que então agora não tem limite nenhum. Como é que isso vai funcionar? Isso eu vou fazer em outros vídeos e a gente vai postando aí, tá bom? Aquele abraço, desculpa o tamanho aí do vídeo, eu queria fazer um vídeo menor, mas eu nunca consigo, tá bom? Abraço, até a próxima.